Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Grandemente. E olha, o episódio de hoje é super especial e antes de eu te falar quem tá aqui e o que a gente vai falar, eu quero te pedir o combo da internet, que eu sempre digo aqui. Então, se você estiver no YouTube, deixa aí o seu curtir, o seu like, o seu gostei. E também faz um comentário aqui embaixo, escreve o que você achou, dá uma força aí pra gente. E deixa também a sua inscrição, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e nos ajuda a compartilhar esse conteúdo para outras pessoas. Se você tiver alguma outra plataforma de áudio, de streaming, de podcast, também deixa aí o seu seguir para você receber sempre a notificação quando tiver episódio novo. Deixa também aí, não sei se você tiver, deixa também, se você tiver no Spotify, aquelas 5 estrelas, vai ajudar muito a gente, que o algoritmo entenda que esse conteúdo é relevante e possa partilhar para mais pessoas. E então, depois dito tudo isso, logo depois da vinheta, eu digo quem está aqui e a gente já começa. Olá, então nós vamos iniciar agora mais um episódio do podcast Grandemente. Só lembrando que você também pode interagir comigo no meu Instagram, que é @DaviBarbosa ou FCC. Lá a gente consegue ter uma interação maior. E no episódio de hoje eu estou recebendo aqui um convidado super especial, um amigo, um irmão. Eu tenho essa liberdade de dizer assim, porque somos filhos do mesmo pai. Já estou dando muito spoiler aqui das próximas perguntas, mas quem está aqui é o Thiago Barreira. E aí, Thiago? Olá, Davi, tudo bem? Tudo bem? E com você? Também, obrigado. Obrigado por me receberes, pelo convite. Eu que agradeço por você estar aqui. E para quem ainda não assistiu o outro episódio ou não ouviu, eu indico muito. O Thiago fala um pouco do seu trabalho, daquilo que ele faz, mas para já começar, eu queria te perguntar de onde você é, o que você faz, o que você estudou, o que você estuda ainda. Fala um pouquinho da gente e se apresenta. Então, eu sou português, venho de uma aldeia ali na região centro de Portugal e, portanto, o que é que eu faço? Eu estudei Física Teórica na universidade, no Reino Unido, e agora, de momento, estou a fazer o doutoramento em Astronomia e Astrofísica. Muito legal. E o Instituto de Astronomia e Astrofísica da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, mas dentro desse instituto a sua área é cosmologia. Precisamente, exatamente. O estudo do cosmos, do estudo do universo como um todo. E esse episódio a gente vai abordar um pouquinho mais, assim, o ponto, digamos, mais humano, mais pessoal do Thiago. E eu queria começar fazendo uma pergunta: se você tem alguma fé, se você pratica, professa alguma fé, como Thiago, e pronto, é isso. Se você tem essa vertente no seu dia a dia, na sua vida. Bom, muitas vezes sinto que tenho pouca fé, mas sou cristão. É cristão. E, portanto, tento praticar um pouco essa fé. E como foi a sua conversão ao cristianismo? Foi recente? Foi desde a infância? Um momento em particular que aconteceu algo? Como é que foi esse processo? Bom, se calhar foi, é e será, talvez. Portanto, eu digo isto porquê? Porque, portanto, eu já nasci e cresci numa família cristã e, portanto, desde o início que tive esta formação, que tive este conhecimento. E portanto é algo que tem crescido em mim ao longo dos anos e que talvez continue a crescer, esperamos nós.
E aí eu queria perguntar para você como que nessa progressão, né, que você disse de ser cristão desde a infância e indo crescendo esse conhecimento e também essa fé, né? Você consegue pontuar talvez algum momento em que você teve uma maturidade um pouco maior de compreender um pouco melhor as coisas e ter uma fé um pouco mais desenvolvida? Isso foi muito cedo, desde a infância mesmo? Ou isso é mais recente? Como que foi esse seu processo? Eu diria que foi bastante e tem sido bastante progressivo. Talvez ali portanto, a altura da universidade, em que é uma altura em que questiono um pouco mais e tento aprofundar um pouco mais. Aí talvez, portanto, um aprofundamento mais intelectual, diria eu. Mas para além disso tem sido conhecer esta pessoa, Jesus, ao longo da vida. Talvez no início, portanto, quando somos crianças, conhecemos-lo como um amigo. Mais recentemente, conhecê-lo como alguém que está vivo, alguém que está presente, como um irmão mesmo. Especialmente numa experiência muito especial, aqui repetindo a palavra especial duas vezes, uma experiência que eu tive de vivência num mosteiro, como monge, e em que, portanto, tinha um viver diário com esta pessoa, com este irmão, que é Jesus. Onde era o mosteiro? Era na Inglaterra. Olha. E era aqueles talvez estereótipos que a gente pensa de um lugar mais afastado, mais próximo da natureza. Como que era esse ambiente desse mosteiro que você participou? Sim, portanto, numa aldeia inglesa, no norte da Inglaterra, com um contacto incrível com a natureza, um vale belíssimo, verdíssimo. E aí, sobre o mosteiro, eu queria tirar assim umas dúvidas, umas curiosidades. Primeiro eu queria perguntar como que era a sua rotina lá dentro. Como que funciona o mosteiro por dentro? Então, no mosteiro, portanto, somos várias pessoas a viver em comum. Ok. E temos uma rotina bastante estipulada. Começamos desde logo de manhã às 6 da manhã, já todos de pé, todos reunidos para começar a cantar as primeiras orações do dia, todos em conjunto. Cantar orações? Cantar orações, cantar principalmente os salmos. Que interessante, sim. E então é uma experiência belíssima, portanto passamos grande parte do dia, a várias horas, a pontuar o dia com estes cânticos em conjunto. Muitas vezes em que chega a hora certa, dá o sinal para, como sendo hora da oração, largamos o que estamos a fazer e juntamos novamente todos para cantar em uníssono estes cânticos. Tem algum acompanhamento de instrumentos ou é só voz? Tínhamos órgão normalmente, sim. Ok. Não por vezes também à capela, mas normalmente órgão. Ok. E aí depois, ao longo do dia, você estava dizendo que existem momentos em que você para o que está fazendo e vai para essa prática espiritual. E aí, fala um pouquinho mais da rotina lá dentro. Precisamente. Existem, inclusive, momentos em que paramos efetivamente. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Em que são momentos reservados, protegidos até de qualquer atividade. Momentos em que podemos mesmo estar e apenas estar, sem ter que estar a fazer alguma coisa. Portanto, de certa forma,
momentos portanto, de meditação. Meditação está muito na moda, não é? Sim. Portanto, são momentos para essa meditação, para, de certa forma, nos conectar com algo mais profundo dentro de nós, e dessa forma com algo mais profundo uns com os outros também. Estar mais presente, aprender a estar no momento presente, basicamente. Para além disso, portanto, refeições, não é? Que normalmente também em conjunto, em família, e depois o normal seria também alguma forma de trabalho. No meu caso... Para a subsistência do próprio mosteiro? Sim, normalmente é essa a ideia. Portanto, no meu caso, em que estava a fazer a formação inicial, passou muito à base de atividades, trabalho ao ar livre, a limpar a floresta, a colher alguns frutos, a limpar, a arrumar uma biblioteca que estava em mudanças. Portanto, coisas assim bastante simples, bastante práticas, que nós íamos fazendo, e para aprendermos a reconhecer também as coisas e a aproveitar as coisas simples da vida e fazermos algo simples pelos outros, porque outra vertente do mosteiro é a hospitalidade. Portanto, acolher qualquer pessoa que é muito bem-vinda no mosteiro e acolher essa pessoa, estar com ela, servir-lhe o que for preciso, e acolhê-la naquele ambiente protegido de calma, de encontro, e é um bocadinho por aí. Portanto, íamos alternando e pontuando o dia com vários destes momentos. E só uma dúvida, uma pergunta. No meu contexto cristão, evangélico, protestante, quando a gente fala em meditação, seria basicamente você pegar um texto bíblico e ficar pensando nele, digamos assim, aquela palavra que é usada às vezes no mundo animal, né? Ruminando aquele texto e pensando, refletindo. Isso seria o que a gente chama de meditar, de meditação. No seu contexto, é algo parecido? É a mesma coisa? Ou é um pouquinho diferente? Sim, também. Portanto, nós tínhamos, aliás, 2 momentos por dia, desses momentos mais protegidos, em que um deles era precisamente para ruminar, tal como disseste, alguma palavra da Escritura, e para fazer um pouco nosso e para nos deixarmos fazer um pouco dessa palavra também. Então esse era um momento de meditação que era mais de um por dia? Sim. Portanto, um deles seria mais desse tipo. Nós chamamos, no mosteiro, de Lectio Divina, portanto, do latim, leitura orante, digamos, portanto, uma leitura mais calma, mais atenta, a deixar-se penetrar e pelo que estamos a ler. E, portanto, outro momento mais que pode ser outro tipo de meditação, sem necessariamente ter um livro, sem necessariamente ter a Bíblia, mas apenas estar e apenas simplesmente estar. Muitas vezes, e agora que não estou no mosteiro, que tantas vezes faz falta esse tempo para estar no momento presente, para estar connosco próprios, para estar com Deus. E, portanto, esses momentos, talvez um pouco mais parecidos com
a meditação nas tradições orientais. Portanto, aliás, portanto, todo o movimento dos mosteiros, toda esta tradição monástica, de certa forma uma ligação, que tem uma ligação, é algo bastante comum com essas tradições mais orientais também. É verdade. E eu queria mencionar um episódio que foi na altura, no dia que eu conheci você, que foi em um evento de estudantes de doutoramento em Coimbra, aqui em Portugal, e me chamou muito a atenção uma atitude que você teve, e eu já quero, como dizemos no Brasil, fazer um gancho com uma outra pergunta dentro do mosteiro, que nós fomos jantar com todos os estudantes, e foi um jantar super informal, era numa sala, e compraram ali muitas pizzas, né? E era de pé mesmo, era algo informal, de propósito para estudantes, né? Ficar em pé conversando e comendo pizza. E aí eu reparei que enquanto todo mundo já estava a comer e a conversar, você pegou uma faca, eu fiquei reparando isso, e você foi cortar os pedaços de todas as pizzas, assim, para ficar mais fácil para as pessoas pegarem. Depois eu até comentei isso com você um tempo atrás, você nem se lembrava direito que fez isso. Pois não. Porque me pareceu mesmo até uma atitude automática sua, de servir, de pensar primeiro em comunidade, em coletivo. E aí é uma questão que eu queria perguntar. O mosteiro, você acha que agregou alguma prática ou algum jeito de pensar que é marcante até hoje para você? Isso que eu vi, você acha que pode ter sido uma coisa que é um fruto dessa época sua? É bem possível, sim. Portanto, toda essa vivência em comunidade, em família, pode ter moldado, de certa forma, essa minha forma de ser. E talvez até não só no mosteiro, mas mesmo antes na universidade, quando estava a fazer licenciatura e mestrado, eu tive uma experiência mesmo muito boa também, com os outros colegas, amigos da universidade, também muito forte assim de comunidade. Portanto, talvez tenha moldado isso. E até, portanto, se calhar indo mais atrás, também uma experiência que me marcou muito e que talvez continue a marcar foi ter estado e ter sido escoteiro cá em Portugal durante vários anos, cerca de 7 anos. Uau! E que é uma experiência muito marcante, porque engloba e correlaciona muitas vertentes da vida, as amizades, a vertente emocional, a vertente espiritual, a vertente física, de atividades, de ir acampar. Espiritual? Espiritual também, sim. Fala um pouco mais disso. Do seu grupo específico que você fez parte, ou isso é comum aqui em Portugal, os escoteiros também trabalharem a parte espiritual? É bastante comum, sim. Portanto, Okay. existe o Corpo Nacional de Escutas, que são escuteiros ligados à igreja, São ligados à escuteiros igreja. cristãos, Olha só, que têm essa ligação, e que incorporam isso bastante bem, diria eu, em todo o projeto educativo. Mas também existem outros escuteiros que não, mas pronto, fazemos atividades. Mas o que você fez parte era ligado à igreja? Sim, exatamente. E foi uma boa experiência, imagino. Muito boa, muito boa. E eu queria te perguntar, depois da sua saída do mosteiro, dessa experiência que você teve, como que você encara hoje
uma rotina espiritual, se você... Como que é hoje para o Tiago hoje? Eu imagino que não é tão parecido quanto o mosteiro, de parar o que está fazendo, ou não sei. Como que é hoje a sua rotina? Não, é algo diferente. Seria muito difícil continuar com uma rotina parecida àquela que se vive no mosteiro. Mas alguns elementos mantive, em que, por exemplo, tento ainda a cada dia fazer essa tal meditação na palavra da Bíblia que nós falávamos, mas algo muito, muito simples. Portanto, eu até tenho pegado num verso a cada dia e apenas escrevo esse verso, porque é algo também que aprendi lá no mosteiro, que a parte de escrever como forma de acalmar, como forma de meditar, de deixar-se entranhar por aquilo que estamos a encontrar. E então, muito simplesmente, tento pegar num verso a cada dia, e assim vou percorrendo um livro da Bíblia, por exemplo, um dos Evangelhos, em que, por exemplo, posso demorar meses ou anos até a ler um livro, a ler um Evangelho, mas que muitas vezes, há muitos dias, pode não dizer nada, mas de vez em quando há ali alguma coisa que numa frase muito simples, que se eu ouvisse no dia-a-dia ou num texto mais comprido nem daria importância, e que de repente adquire ali um significado novo, e em que fala precisamente para algo que eu esteja a viver naquele dia, ou que vá viver no dia a seguir, por exemplo. E uma outra questão que eu queria fazer é como você encara isso da ciência e da fé. Para algumas pessoas existe um certo problema em conciliar isso. Então, você é um cientista, é um cosmólogo e é um cristão, e eu queria perguntar como que é essa relação para você. Ela é tranquila? Ela é problemática? Ou você já teve algum problema nessa junção dessas duas coisas, ciência e fé, ou ainda enfrenta algum problema? É assim, as dúvidas e as questões, para mim, fazem bastante parte e são, aliás, importantes tanto para a ciência como para a fé. A ciência é feita de questões, e a fé também para mim. E, no entanto, por um lado, considero que são duas formas de conhecer a realidade. Lembro-me agora, de repente, que um cosmólogo, precisamente, e um padre belga, o chamado Georges Lemaitre, Sim. Que esteve até na origem do Big Bang e, de certa forma, na origem também da cosmologia moderna. Só um parênteses, é um cientista para a nossa área muito relevante, que contribuiu muito com a astrofísica que a gente trabalha hoje. Ele com muitos outros, contribuiu bastante. É muito importante falar dele, de como talvez esse preconceito de que ciência e fé não se misturam, na verdade é mesmo um preconceito, porque a história nos mostra algumas pessoas
né? Como você vai dizer agora que não é bem assim, né? Precisamente, eu julgo que foi Georges Lemaitre que comentou, talvez quando alguém lhe perguntou, então, mas como é que tu podes ser padre e ser cientista ao mesmo tempo? Eu acho que ele respondeu algo do género. Existem muitos caminhos, ou vários caminhos, para procurar a verdade. Eu escolho tomar 2 desses caminhos. Portanto, não só um deles, da ciência, ou não só o caminho da fé, mas escolher os 2. Ou seja, são caminhos diferentes, são caminhos separados, não se confundem um com o outro, têm métodos diferentes, têm formas de ser diferentes, mas eu não diria que são totalmente incompatíveis. E, aliás, não dá para ser incompatíveis porque são uma busca da mesma realidade. Eu costumo dizer que a ciência e a fé são 2 vetores, né, 2 setas que apontam para o mesmo lugar e que não estão em contradição, em caminhos opostos, mas que apontam para o mesmo lugar de maneira paralela e que chegam no mesmo objetivo. E eu costumo dizer também que a ciência é um vetor um pouquinho menor, então que ele vem até um ponto, e que esse vetor da fé ele vai um pouco mais além, mas que no final estão apontando para a mesma pessoa, para o mesmo objetivo, que é o Criador, que é o que nós chamamos de Deus, e inclusive vai de encontro com um texto que está em Romanos capítulo 1, versículo 20, se não me engano, de que as coisas criadas, ou seja, a natureza, ela serve para que possamos compreender mais a divindade e o poder de Deus. Então, eu acho que é o que a gente chama de revelação, né? As escrituras é uma revelação de Deus e a natureza também é uma revelação de Deus. Então você também enxerga esses 2 assuntos, a ciência e a fé, não como contraditórios, mas sim como os 2 apontando para a mesma direção e se complementando. E você enxerga assim também? É engraçado dizeres isso, eu não conhecia essa forma de descrever, mas gostei dessa analogia dos vetores, sim. E até talvez nem sequer precisem de ser paralelos, não é? Podem até ter direções diferentes, mas por virem de posições diferentes, podem à mesma estar a apontar para o mesmo, para a mesma realidade, para a mesma verdade, mas vindo de perspectivas diferentes. Mas no mesmo sentido. Sim. Que apontando não em sentidos opostos, mas no mesmo sentido, mas talvez por ângulos diferentes. Sim, exatamente. Ou seja, podem estar a apontar para um mesmo centro, digamos assim. Mesmo que tenham sentidos diferentes, desde que venham de... Podem vir de sítios diferentes, mas que apontem para um mesmo centro. Mas se bem que gostei do que disseste de um depois ir mais além. E de certa forma é isso, porque talvez para mim a ciência só nos pode levar até um determinado ponto. E a fé é essa capacidade talvez de ir para além desse ponto, de dar aquele salto para mais além. E eu acho muito importante, e já quero começar te agradecendo por ter vindo aqui, que um dos propósitos desse podcast é justamente desmistificar algumas coisas. E a principal delas é que a ciência e a fé são contraditórias e que ou você é cientista ou você tem uma fé, e que não é assim. As coisas podem e devem, na minha opinião,
serem somadas, serem agregadas juntas. Então, eu queria te fazer uma pergunta de como você poderia ajudar ou dar um conselho para alguém que esteja assistindo ou nos ouvindo, em que esteja passando por alguns questionamentos e às vezes até pode estar encontrando muita dificuldade nesses questionamentos em que envolvam a sua fé. Você teria, assim, algum conselho para nos dar sobre isso? Bom, talvez algo que eu também preciso muitas vezes, que é a paciência. A paciência de viver momentos de dúvida, de viver momentos de paradoxo, de questões, viver com as questões. Portanto, não tentar, não querer ter logo as respostas ou não querer fechar-se logo com uma resposta definitiva, mas continuar aberto, continuar à procura. A paciência de suportar muitas vezes o que às vezes pode ser difícil, as dificuldades da vida, de suportar vários momentos em que podemos sentir a ausência de Deus, o silêncio de Deus, e a paciência para estar ali no limite do conhecido, entre o conhecido e o desconhecido, que é o que tanto para a ciência, que é um bocadinho preciso, estamos ali mesmo no limite, na fronteira, exatamente, que muitas vezes pode ser frustrante, porque estamos ali a lidar com uma coisa que parece que conhecemos, mas falta-nos ali qualquer coisa, alguma coisa não bate certo, ou ainda não tivemos resposta para a nossa questão, mas manter-nos ali nessa fronteira. E se calhar é nessa fronteira que vamos descobrir algo novo, que podemos descobrir alguém novo, em que talvez é a fronteira onde somos todos iguais, onde somos todos irmãos. Começaste por usar essa palavra, não é? Sim. Somos todos irmãos. Somos seres humanos que buscamos, que nos perguntamos, que procuramos alguma coisa. Muito bem, eu gostei muito do que você falou, concordo. Acho que a paciência e essa resiliência, né, de acordo com os ventos da vida, podem nos balançar, mas de voltar depois para o mesmo lugar. É o que a Bíblia nos indica, de sermos firmes e constantes, né? Embora a vida tenha altos e baixos, tentarmos permanecer constantes e firmes e com paciência. Tiago, eu quero te agradecer por ter vindo aqui. Foi muito especial, foi muito bom saber um pouco mais da sua história, de um cosmólogo cristão, como que enxerga essas coisas, como que percebe, e contar também um pouquinho aí da sua experiência. Foi muito bom, foi muito prazeroso. Obrigado por ter vindo. O prazer é todo meu, Davi. Obrigado. E para você que chegou até aqui, mais uma vez eu quero te lembrar, deixa aqui o seu comentário, o seu gostei, se inscreve no canal. Se você estiver no Spotify, deixa aí as 5 estrelas e nos ajuda a compartilhar esse conteúdo. E eu espero que você tenha gostado, que você tenha sido edificado por esse conteúdo, assim como eu fui. E nos vemos em breve. Até mais e valeu!